Clássico das multidões aqui em Alagoas, então para tudo, né, galera? Sextou e amanhã vai ser um dia para destruir todas as estruturas, abalar tudo aqui em Alagoas, né? CSA e CRB se enfrentam aí pelo Campeonato Brasileiro em uma ótima fase das duas equipes, então esse jogo vai dar o que falar, vai ser um dos grandes assuntos aqui do canal no vídeo de hoje, né? E também temos aqui para falar sobre a equipe do Sport. Eu vou explicar todo o imbróglio que o Sport está enfiado aí e o que pode dar de errado, o que pode o Sport salvar o Sport de toda essa punição aí, que pode perder até 17 pontos na tabela de classificação. Os 17 pontos que o Sport modestamente conseguiu conquistar até agora, pode perder tudinho, já pensou? Então vamos embora falar um pouquinho aí dos times do Nordeste, porque hoje o programa tá que tá, viu, galera? Então já desce o dedo do Nike aí e se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Vamos falar sobre o nosso futebol nordestino aqui, começando com os jogos aí que aconteceram dessa semana, certo? Vamos falar logo desses jogos aí depois a gente passa sobre esses assuntos, sobre o Sport e também sobre o Clássico das Multidões, que são os dois assuntos principais aí, né? Mas vamos lá. Primeiramente, né, no começo da semana, na terça-feira, a gente teve Náutico e CRB. O Náutico, bicho, é incrível, né? Nesse jogo fez uma força danada pra perder esse jogo, né? Levou 2-0 no primeiro tempo e poderia ter sido mais. O CRB teve todos os méritos também de conseguir a vitória, né? Mas o Náutico realmente fez força pra perder esse jogo, velho. E o Náutico tem que abrir o olho. Vem caindo demais na tabela de classificação. Se mantiver essa fase ruim aí, vai ser um time que vai se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento e pode terminar o ano aí num sofrimento, numa agonia que no começo da temporada parecia que não ia nem existir, né? O time invicto durante 800 jogos, né? Então, chega nessa reta final agora em queda livre na tabela, abre o olho o Náutico, hein? Nesse jogo aí, até no segundo tempo, fez um primeiro gol ali, né? E pressionou um pouco, dava indícios de que ia disputar, pelo menos para empatar a partida, e aí faz aquele gol contra ridículo. E o time do CRB conseguiu vencer com méritos, mas com muita facilidade também, porque o Náutico fez com que esse jogo fosse muito fácil para o time do CRB, né? Então, situação muito ruim da equipe do Náutico, e o CRB, com essa vitória aí, se mantém mais uma rodada no G4 e vai embalado para o Clássico. A gente teve também o Confiança empatando com a equipe do Coritiba, um resultado, na minha opinião, já surpreendente pelo resultado, né? Um empate, mas ainda mais pelas condições do jogo. O Confiança fez um gol no começo do primeiro tempo, no meio aí do primeiro tempo, né, os 21 minutos, e levou o empate nos últimos momentos, né, nos acréscimos já do segundo tempo ali. Então, um empate que, na minha opinião, já foi um bom resultado para a equipe do Confiança, por jogar com o líder e por ser fora de casa, né, ainda poderia ter sido melhor, poderia ter sido uma vitória para a equipe do Confiança. Então, o time já vem a 5 jogos invicto, né, o Confiança, opa, que é isso, né, velho? Será que o Confiança consegue dar uma evoluída aí? Consegue dar uma aproximada dos times que estão fora da zona? É difícil, mas é possível, né? A gente teve também na quarta-feira o CSA vencendo de virada a equipe da Ponte por 2-1. Que jogaço, né, velho? Do time do CSA. Não teve tanta vantagem técnica assim, foi um jogo lá e cá, mas eu falava que esse jogo aí do CSA contra a Ponte seria muito difícil, porque a Ponte vinha numa boa fase também. Se o CSA vinha crescendo, evoluindo, tal, jogando bem, a Ponte Preta vinha também numa mesma fase. Se for olhar a sequência, era exatamente igual. Nos últimos 5 jogos, 10 pontos para cada. Nos últimos 10 jogos, 19 pontos para cada. E o CSA se superou, né? Um jogo muito emocionante ali, que levou o primeiro gol. Foi buscar o empate ainda no primeiro tempo. E no finalzinho do jogo ali, nos acréscimos, no apagar das luzes, conseguiu um pênalti lá no VAR, né? E foi realmente pênalti, né? E aí conseguiu a virada. Segunda virada consecutiva da equipe do CSA. Já tinha virado contra o Cruzeiro e agora vira contra a Ponte. Então, belo resultado da equipe do CSA, que agora tem 4 vitórias consecutivas. E se o CRB vai embalado para o Clássico, imagina o CSA, né? Vai embaladíssimo também. Esse jogo de amanhã vai dar o que falar, velho. Já eu falo por ele aqui. Tivemos também um empate entre Vitória e Botafogo, 0-0. Esse jogo eu não acompanhei, que eu tava no estádio vendo o jogo do CSA, né? Então não tenho muita coisa a falar. Mas foi um bom resultado aí da equipe do Sport Clube em empate, né? Que empata mais uma e agora segue na caça aí, né? Pra sair da zona de rebaixamento. Tá com 26 pontos. O Brusque tá fora do Z4 com 29. Mas o resultado do Vitória foi importante por causa do adversário, o Botafogo,
né, que é o segundo colocado e, na minha opinião, o time que vai brigar pelo título da Série B. Então foi um bom resultado da equipe do Vitória. E ontem a gente teve um empate entre Sampaio Corrêa e Remo. O Sampaio abriu o placar, fez 1-0 e tava tipo até controlando bem a partida. No segundo tempo, o Remo, ele começou a crescer, começou a querer jogo e teve uma expulsão lá que o juiz expulsou pelo VAR. Que lance feio, né, velho? O jogador do Remo, deixa eu confirmar o nome do cara, foi o Vitor Andrade. Vitor Andrade, ele chegou no Pimentinha com uma solada no joelho do cara, que o joelho do Pimentinha foi embora, né? Foi pro lado aqui assim, ele dobrou a perna pro lado, então foi um lance muito feio. Quem quiser acompanhar aí, bicho, eu fiquei com agonia, velho, do lance lá. Eu fiquei imaginando um lance acontecer. Quando eu vejo esses lances foda assim, eu fico imaginando se fosse comigo, se eu levasse uma lapada dessa, né, velho? Eu tive foi agonia na hora. Foi feio, velho, o lance. O juiz deu amarelo na hora, mas depois que viu o VAR, percebeu que foi uma entrada criminosa ali e expulsou o jogador do Remo. Apesar de estar com um a menos, o Remo gostou do jogo, cresceu, evoluiu e o Sampaio se retraiu, se acovardou, entre aspas, né? E o Remo conseguiu buscar um empate. Então, bicho, se eu falei que o Náutico fez uma força pra perder o jogo contra o CRB, o Sampaio vem fazendo força também pra não ganhar os jogos, né? O Sampaio vem também numa fase muito ruim, vem caindo pelas tabelas com a equipe do Náutico. A queda do Náutico é mais vertiginosa, mas o Sampaio também era uma equipe de G4. E agora é uma equipe da 10ª colocação, se não me engano. Tipo, o Sampaio, eu acho que ele tá mais também em vias de perder mais posições do que de ganhar, né? Já perdeu posição para o próprio Remo. O Sampaio, eu acho que nas próximas rodadas a tendência é cair mais ainda na tabela, né? Não tô muito empolgado aí com essa sequência do Sampaio, não. Tomara que dê a volta por cima, assim como o Náutico, assim como todos os nordestinos, né? Tamo na torcida, mas realmente é uma sequência muito assustadora aí dos nordestinos. Agora, galera, vamos falar um pouco sobre a situação do Sport. Eu falei, inclusive, na live de hoje, na live Bom Dia de hoje, né? Eu falei de maneira mais ampla. Eu vou tentar dar uma resumida. Inclusive, eu li o regulamento geral e o regulamento específico da competição para explicar essa situação. Qual é o fato? O Sport contratou o jogador... como é o nome do jogador aqui? Deixa eu só dar uma confirmada, né? Pedro Henrique. O Pedro Henrique, que era jogador do Internacional, o Sport foi lá e contratou o cara, certo? E qual é o que é que tá acontecendo aí com o Sport? O Pedro Henrique, ele já tinha jogado 5 partidas pelo Internacional e tinha ficado 9 partidas no banco de reserva. Dessas 9, ele levou amarelo no banco em 2 delas. E assim, o regulamento específico da competição, primeiro, o regulamento geral da competição diz que se o cara tiver no banco de reserva, não conta como se ele tivesse atuado pela equipe. Mas, se ele for advertido no banco com, por exemplo, um cartão amarelo, conta como se ele tivesse participado efetivamente da partida. Então, pelo regulamento geral, ele jogou em 5 jogos, né? E levou amarelo em 2 quando estava no banco de reserva. Então conta os 7. Em 7 jogos, depois de 7 jogos na Série A, você não pode jogar por mais nenhuma outra equipe da Série A. Então, em tese, ele não poderia jogar pela equipe do Sport. O Sport perderia 3 pontos para cada uma das partidas que ele atuou, certo? E, ainda mais, o Sport perderia todos os pontos que ele conquistou nessas partidas, que seriam 2 pontos. E pelo que eu vi, ele atuou em 5 partidas aí pela equipe do Sport, o Pedro Henrique. Vamos ver aqui, ele jogou contra... na verdade foram 4, certo? Ele jogou contra o São Paulo, contra a Chapecoense, contra o Atlético Paranaense, foi reserva contra o Atlético Mineiro e jogou contra o Fortaleza. Então foram 4 partidas que ele atuou efetivamente, né, pela equipe do Sport. Então perderia 12 pontos para 3 pontos para cada uma das partidas, mais 2 pontos pelos 2 pontos que o Sport conquistou com ele em campo, que foi o Atlético Paranaense e a Chapecoense, certo? Não sei como seria na questão de reserva, mas como não conta como uma atuação, então, me corrigindo aqui, o Sport pode perder até 14 pontos por isso. Só que o regulamento específico da competição
não fala nada sobre estar no banco de reservas, sobre levar amarelo no banco de reservas. Ele fala que, estando no banco de reservas, não conta como atuação, certo? Não fala nada sobre o amarelo, então talvez seja uma brecha para o regulamento geral ser mais válido do que o específico, só que o regulamento específico, ele tem mais força do que o geral. Então, pode ser também algo que o esporte se baseie para se defender, né? De que no banco de reserva, mesmo levando amarelo, não conta como atuação, certo? O regulamento específico diz que só conta como atuação se ele entrar em campo efetivamente. Como ele só levou amarelo, então, pelo regulamento específico, o esporte não poderia ser punido. Beleza? Dúvidas sobre isso aí, galera? Manda nos comentários aqui que eu respondo aí pra vocês e eu deixo tudo bem claro. Mas vamos embora, vamos falar dos próximos jogos aqui pra gente não se estender tanto. Eu falei mais sobre isso, inclusive lendo os regulamentos na live de hoje, então você pode acessar lá pra acompanhar tanto a nossa live completa quanto esse assunto aí sobre a equipe do esporte. Mas vamos lá. Próximas partidas aí do futebol nordestino, já hoje tem jogo, viu? O Operário recebe o Náutico às 9h30 da noite, começando aí o final de semana, né? Sextou aí com o jogo entre Operário e Náutico e não tem outro resultado a não ser uma vitória do Operário que eu vá apostar, né? Apesar disso, como eu sempre falo, o Operário é um time que oscila muito, então o Náutico pode até tirar proveito disso. Mas eu realmente não confio não, velho, na equipe do Náutico, não acho que vai conseguir muita coisa não. No sábado aí a gente começa já falando do futebol pela Série B. Goiás e Vitória, 4 da tarde. Jogam aí, eu acho que o Goiás deve vencer esse jogo, né? Vem de 3 derrotas seguidas o Goiás, mas eu acho que o Vitória é um time que o Goiás pode até dar a volta por cima. Então eu apostaria no Goiás. CRB e CSA, 6h30 da noite, né? Então esse jogo aí é o jogo que vai dar o que falar nesse final de semana. Realmente é o grande destaque que eu dou pra esse final de semana. 6h30 da noite. Vai ser um jogo que chegam as duas equipes, o CRB e o CSA chegam numa boa fase. Eu acho que, assim, no momento atual, né, o CSA vem apresentando um futebol melhor nas últimas rodadas, né, no futebol recente. Só que eu acho que o CRB está melhor estabelecido na competição. O CRB vem apresentando um bom futebol há mais tempo. Então, assim, apesar da boa arrancada do CSA, o CRB está mais estabelecido na competição e isso pode jogar a favor do CRB. Isso pode fazer com que o CRB vá mais confiante, né? Sabendo mais o que fazer. O CSA vai mais pilhado. Esse jogo contra a Ponte Preta, o CSA estava muito pilhado em campo, né? Tanto que alguns jogadores, 3 jogadores levaram cartão por reclamação. O Lucão levou lá no finalzinho do jogo. O Reinaldo, que levou o 3º amarelo, tá fora do clássico. E o Della Torre, que levou o 3º amarelo, tá fora do clássico. Então, talvez essa pilha do CSA também possa jogar contra o próprio time. Mas o time vem numa boa sequência aí. E eu acho que vem até apresentando um futebol melhor do que o rival CRB. Mas esse jogo aí vai dar o que falar, viu, galera? Enfim, Série A nesse sábado a gente tem Fortaleza e Atlético Goianiense jogando às 5 horas da tarde. Aí o Fortaleza eu acho que tem que ganhar esse jogo, né, velho? A gente tem já a Série C iniciando a sua fase final com o Botafogo jogando aí no Grupo A. Tem os rivais Criciúma, Ituano e Paysandu. E o Botafogo já joga contra o Ituano. Primeiro jogo aí dessa fase final da Série C, certo? Na Série D a gente tem a partida... Só no domingo tem os jogos dos nordestinos, tá? Então vamos pular logo para o domingo. Que na Série A a gente vai ter Grêmio e Sport. E aí é um jogo para o Sport jogar contra um adversário direto na tabela de classificação. Eu apostaria até no empate nesse jogo aí, mas é muito difícil que o Sport consiga algo a mais, né? Só que, creio, vamos dar um votozinho de confiança para o Sport, talvez um empate aí. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Não, caralho. Tô me complicando aqui, velho, no aplicativo. Me perdi, eu fechei o aplicativo sem querer. Mas vamos lá, Série A é isso aí, né? Grêmio e Sport às 8h30 da noite no domingo. Pela Série B, a gente vai ter Confiança e Vasco. Aí o Confiança, apesar de vir numa boa fase, pega o Vasco, que eu acho que o Vasco deve ser superior à equipe do Confiança. Meu voto vai no Vasco.
Londrina e Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tem que ganhar do Londrina, né? O Londrina não é um adversário tão qualificado assim e o Sampaio precisa dar essa volta por cima. Apesar disso, a fase do Sampaio não empolga, né? Mas eu aposto no Sampaio aí nesse jogo. Pela Série D, no domingo, aí sim, a gente tem Guarani e Campinense. O primeiro jogo foi 2-1 para o Campinense. O Guarani joga em casa para vencer essa partida aí e passar de fase, né? Mais a superioridade aí da equipe do Campinense. Motoclube e América de Natal jogam também às 3 horas da tarde. O América venceu a primeira partida por 1-0. ABC e 4 de julho jogam também às 4 da tarde. A gente teve um empate na primeira partida. O ABC é o mandante aí nesse segundo jogo. E o Paragominas recebe a equipe do Atlético Cearense. O Atlético venceu o primeiro jogo por 2-0 e vai para o Pará para garantir a sua vaga na próxima fase, oitava de final da Série D. É isso aí então, galera. Agradeço aí a presença de vocês aqui no Nordeste em Foco. Tamo junto, muito obrigado por participarem aqui do canal. Deixa o like, se inscreve e vamos embora que tem muito pra gente falar de futebol ainda aí, viu? Abração, galera. Valeu e até a próxima. Segunda-feira tem mais Nordeste em Foco, hein? Falou!